Olá, hoje vou falar sobre a perspectiva teórica que foi utilizada no trabalho em uma escola de UA com adolescentes do primeiro ano do ensino médio. A primeira autor que utilizamos é o Lewin, com a teoria de dinâmica de grupo dele. O que é essa dinâmica de grupo? Primeiro, estamos fazendo uma intervenção que é grupal, então não vai entender o grupo como vários grupinhos juntos, só a soma. É a relação que uns têm com os outros. Isso forma o todo. E é esse todo que vamos trabalhar. De forma geral, ampla, o Lewin tem quatro conceitos que explicam como é essa mudança de paradigma. O primeiro é descongelamento, o segundo é a mudança, o terceiro é o congelamento, recongelamento e o quarto é o congelamento, né? Que é o próprio, né? Tem um, é, que é o descongelamento, a mudança, o recongelamento e esse aspecto que é congelado. O que é isso? É meio que uma metáfora, né? O congelar é uma metáfora para explicar sobre ideias. Eu não sei qual autor que vai falar, mas tem algum lugar que eu vi falando que. Ah, tá. Foi o próprio Lewin. Ele fala que para uma mudança ocorrer, para um sujeito mudar de forma de comportamento, é preciso que o campo psíquico dele também tenha uma mudança dessa forma. Então a ideia é para melhorar, né, ou ajustar esse lugar, e é óbvio, nunca é no sentido bancário. É sempre, vamos lá, eles próprios, no grupo traz a questão que precisa ser mudada, e a partir disso, vamos juntamente com eles pensando numa outra forma de mudar isso e adequar para a fim de evitar que haja problemas, prejuízos para eles próprios. Então, esse descongelar, essa mudança, essa de ideia, de crença, de pensamento em relação ao outro, que a partir dessa mudança, né, o Léo vai falar, que a partir dessa mudança do campo psíquico é que é possível mudança de comportamento, né, que é uma questão bem prática da coisa. O segundo autores que utilizamos é a Silvelane e que tem um livro que é Psicologia Social, de 2012, pelo menos a edição que a gente leu, que nós lemos, e Barbosa e Faki, que de 2018, que é um artigo que eles falam sobre a questão desse aspecto mesmo, da questão da escola e tal, relacionado com a perspectiva sócio-histórica. Então, pegamos isso porque no nosso slide falamos sujeito sócio-historicamente situado. O que eles querem dizer? Primeiro, a Silvelane vai apontar muito que o sujeito é construído a partir de suas condições concretas. Então, é, é o meio que cria ele da mesma forma que ele cria o meio. É uma dialética. Então, vem e volta, né, em constante movimento. Inclusive, o subtítulo do livro, que ela é a organizadora principal, se chama Homem em Movimento. E esse texto de Barbosa e Faki, eles falam exatamente sobre essa coisa. Sobre a perspectiva sócio-histórica. E tem um trecho muito específico que nós utilizamos para tratarmos sobre, né, no nosso trabalho, que é quando eles falam que a cultura, que questões muito práticas ali, em volta desse sujeito, acaba formando quem ele é. Então é exatamente isso, né? Esse meio que cria o sujeito. O segundo autor que utilizamos é o Paulo Freire, e principalmente dois capítulos do livro Pedagogia do Oprimido. Por que eu confundo psicologia? Porque não utilizamos nesse tom de pedagogia, mas no tom de que ele próprio vai explicar como fazer um trabalho que respeite aqueles grupos, que ali já estava muito assim, nós, como é, meio estagiários assim, de psicologia, mas estudantes de psicologia que vão lá, tem um grupo já que é formado, que já tem toda a sua forma de agir mesmo, que deve ser respeitada. Então,
especificamente utilizamos o conceito de opressão do Paulo Freire, que é essa coisa das relações de poder, né? A própria Silvia Lano vai falar que muito acaba que a, os grupos são formados dentro de uma instituição e eles acabam muito trazendo questões de uma sociedade ampla. Então, se na nossa cidade existe, de forma mais simplória, se na nossa cidade existe relação de dominação de uma classe dominante que possui os meios de produção sobre uma classe popular que é dominada porque não possui os meios de produção e a única coisa que sobra para eles é vender a sua força de trabalho, então é provável que essa forma de se relacionar também se projete também no ambiente escolar. O professor, né, o detentor do conhecimento, e o aluno, que é o detentor do não conhecimento, né? E aí tem um conceito muito interessante que o Paulo Freire traz, que é a questão a, da ignorância absoluta, que é essa ideia de que o estudante não tem nada, não conhece nada, né? Que parte que, né, de pressuposto da onde é que muitos professores vão atuar, né? Ter sua área de atuação. A partir desse pressuposto. Então, passando para o próximo, tem um outro artigo que é do Rodrigues, do Blasco e do Udier, de 2021, perdão, que eles falam das emoções na aprendizagem. O que é essas emoções na aprendizagem? Eles estão falando especificamente sobre a relação, a importância da relação entre professor e aluno, o que isso tem a ver, né? Inclusive tem um livro chamado Interação em Sala de Aula, que também fala muito sobre isso. Qual que é a relação, na verdade, qual que é o papel da relação entre professor e aluno, discente e docente, no processo de ensino-aprendizagem. Eles vão falar, de forma simples, né? A parte que pegamos para apontar o que queremos dizer ali é a questão do que emoções positivas são importantes para haverem um bom aprendizado, um bom ensino-aprendizado, tanto por parte do professor quanto para esse aluno. E por fim, utilizamos o conceito de metamorfose, do Ciampa. Quase que ele faz referência ao Raul Seixas, né, com a música Metamorfose Ambulante. Não sei se realmente é uma referência mesmo, propriamente dita, mas o que o Ciampa quer dizer aqui? A mesma coisa, né, inclusive o capítulo que utilizamos vem desse outro livro, que é já citado da Silvia Lani, que é Psicologia Social. Desculpa. E assim, o que ele quer dizer? Ele quer falar que o sujeito, né, a identidade, né, onde é o assunto que ele se desbruça, né, no trabalho dele, ele está falando que a identidade ela é mutável. Então ela é constantemente mutável. Então a todo momento ela vai mudando. Alguns conceitos interessantes que eu gosto dele é a questão ele faz uma diferença entre representante, representação e representado, né? Então, meio que seria primeiro o representado, depois a representação, que vem desse representado, e aí, por fim, a partir do momento que esse representado, que esse sujeito representado percebe que existe uma representação dele, ele começa né, é óbvio, ele não fala muito isso, se existe uma coisa de, se eu gosto, eu vou tentar fazer aquilo, ou se eu não gosto, eu vou tentar, ele não fala isso. Ele fala o seguinte, que essa pessoa, a partir do momento que existe uma representação, ela começa a se tornar representante daquela representação que foi feita dele antes. É muito legal, ele fala também questões de substantivo e verbo, né? Não, perdão, adjetivo e verbo. Que uma pessoa faz uma ação, por exemplo, sorrir para muitas pessoas, e é classificada ela com um adjetivo. Então ela tem um verbo primeiro e depois vem um adjetivo. Ela é sociável. E a partir do momento, e aí a questão do representante da representação é que a partir que esse sujeito percebe que ele é tido socialmente como sociável, ele começa a sentir uma certa pressão de estar sendo sociável, de continuar sorrindo para cumprir esse papel que foi dado a ele, né? Que são os papéis sociais, mas não vamos entrar muito nisso. Tá. Correlacionando isso no grupo que vimos. A gente vai bem simplória, rápida. A questão do Léo, olha,
a minha percepção, eu acredito que os alunos não conseguiram em si descongelar totalmente. Algumas questões sim, mas eu acho que não foi suficiente. O que nós fizemos para tentar trazer esse descongelamento? Utilizamos uma ferramenta muito importante na psicologia como um todo, que é o questionamento socrático, que é uma espécie de cavalo de Troia que adentra, mais ou menos nesse sentido, o sujeito e faz ele refletir sobre as ideias. Eu uso o cavalo de Troia por conta de uma certa resistência. Eu vejo muitas pessoas falando que eu falo uma determinada coisa para um sujeito e não resolve nada, né? E eu tô falando isso no senso comum. Então, eu falo e parece que sai de um ouvido e entra no ou e sai no outro. E aí o que acontece é exatamente isso. Porque existe uma resistência, né? Podemos pensar a resistência desse jeito, né? De resistir à ideia do outro, até mesmo a escutar e ouvir, como uma muralha. E aí esse cavalo de Troia, né? Que é esse questionamento socrático, entra disfarçado, porque não é uma imposição, né? Até porque não vai adiantar dessa forma. Trazemos um questionamento, principalmente quando se deparamos com alguma contradição ali vista. Algum exemplo naquele momento, eu acho que é quando um aluno fala que, nossa, tal professor, ele é bonzinho com, né, falando assim, como o aluno tá falando mais ou menos, em relação ao outro professor. Só que ele trabalha, aí não falou nesse sentido, mas falou, ele trabalha lá em tal instituição. Aí a pessoa meio que colocou como se talvez pudesse ser o salário. Porque em outra instituição, X, ganhava um salário superior àquela da qual ele estava participando. Aí eu fui e questionei assim, vocês acreditam? Eu falei, não, eu perguntei o nome da pessoa e falei, olha, gente, vocês acreditam que, igual o Cicrano falou, é, o salário pode interferir na forma de atuação, no jeito dessa pessoa se comportar, nas relações, no humor desse professor? Eu joguei isso. Isso é um questionamento socrático. Né? Eu jogo uma questão que eles mesmos trouxeram para fazer eles refletir. Né? Então, para descongelar mesmo, essa é a ideia. A questão do sujeito sócio-histórico, situado, é que quando chegamos lá, temos que ter a consciência de que existe toda uma questão, né, que é grupal, que é institucional, né, eles vieram de um contexto. É importante entender esse contexto para entender eles propriamente dito. A segunda, a questão da opressão, percebemos isso na forma do professor atuar. Né? Eles não falando nada especificamente sobre o professor ter o conhecimento, eles não, mas eu trouxe essa opressão mesmo nessa questão do sentido em relação a dominar, sabe? Mais nessa questão da dominação mesmo, do que tem um detentor do conhecimento, mas não necessariamente isso, mas que representa talvez uma classe e que detém sobre a outra. Talvez foi alguma piração na minha cabeça que talvez não se enquadre, mas acredito se enquadrar muito. A outra questão foi a questão da emoção de aprendizagem. Eles falaram que nas aulas que tinha algum professor que era, como eu posso explicar, que eles iam mal, né? É muito engraçado que nós iniciamos a discussão perguntando: vocês acham que o seu desempenho escolar é, é bom? E eles falam que, não, e tal, e tal. E depois a gente pergunta: mas em geral? Eles falam: não tanto assim. Existem algumas matérias que somos um pouco mais ruins. E eles começam a perceber e falar do professor: mas tal professor é assim. E começa a colocar meio que essa culpa, né? E seria, se for muito extrema, pode ser problemático, mas eles começam a colocar uma responsabilidade em relação à forma como o professor trata eles, a didática desse professor. Inclusive, que me lembro, eles falavam muito sobre essa questão do professor chegar e apontar o que é certo e não. Era alguma coisa no sentido de matemática, né? Que tem muita essa ideia de, não existe reflexão, é o conhecimento pronto. Então, que pode muito combinar com a questão do Paulo Freire, por isso que eu falei isso. Então eles colocaram isso, que alguns professores gostam mais e tal, não lembro se falaram especificamente sobre a questão da motivação e tal, mas já entra nesse aspecto, né, da emoções positivas na aprendizagem né, no processo de ensino-aprendizagem ajudam, né, favorece a realização disso. E a questão da metamorfose trouxe por conta da questão de que
É importante que entendamos que os sujeitos são uma espécie de metamorfose ambulante, né? Falando assim, falar por alto. Por quê? Porque eles estão constantemente mudando. Então, e acontece que muito desse tratamento, né? Eles falam que o professor é sim, assim, assado, e colocam um tom muito forte de imutabilidade. Como se o professor é chato e pronto, não existe ponto final. É óbvio que não foram tão muito explícito. Eles falaram a questão do comportamento, que é muito interessante. Tipo, não falar que o professor é sim e pronto. Eles colocam a questão do comportamento, que isso é muito importante, né? Que já é o início de entender essa mutabilidade constante. Então é assim que trouxemos. Pronto, nosso trabalho, assim, de forma teórica, foi nesses autores principais que utilizamos.